Gente bonita, dando continuidade ao módulo 2 de História Geral, falando sobre história antiga, queria falar de um outro grande império, uma outra grande civilização do nosso mundo ocidental, que é a Roma antiga, o Império Romano. Para a gente falar do Império Romano, a gente tem que estabelecer algumas periodizações, tá ok? Na verdade, a gente tem que entender cronologicamente como isso se formou. Os historiadores vão fazer a seguinte divisão: monarquia, república e império. São os três momentos dessa grande civilização. E aí a gente entende que a formação da monarquia, que dá origem a Roma, se dá a partir de uma lenda. Lenda que vocês conhecem, né? Muitos já ouviram falar, já leram em fábulas, que é a lenda de Rômulo e Remo, os dois irmãos que fundaram a cidade de Roma. Obviamente, a veracidade desse fato nunca foi comprovada, por isso é uma lenda, né, que fica orbitando no imaginário do italiano até hoje, mas conta a história de que os irmãos foram deixados à sua própria sorte, órfãos, à beira do rio Tibre e cuidados por uma loba que os amamentou até a vida adulta. Alcançando a vida adulta e fundando essa comunidade, Rômulo e Remo teriam entrado numa discussão em que Rômulo assassina o próprio irmão. Remo acaba morrendo e Rômulo funda a cidade de Roma em homenagem ao irmão morto por ele mesmo. Então, no meio de uma tragédia, uma digna tragédia grega, né, uma tragédia do teatro antigo, você tem a fundação dessa comunidade que teve como Rômulo o seu primeiro rei, por isso regime monárquico. Vai de 753 até 509 a.C. É um período que nós temos dois órgãos que vão governar também ao lado dos reis, tá certo? O Senado e a Cúria. Órgãos que vão, na verdade, tentar criar leis, mas que poderiam ser vetados pelo rei, né? Esse Senado vai ser ocupado por uma elite econômica, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que são os patrícios, e a Cúria era o órgão que poderia vetar ou aprovar qualquer medida tomada pelo Senado. Mas a gente note que é um período em que o rei manda, né? Ele tem poder religioso, ele tem poder político, econômico. É uma época em que a Península Itálica será ocupada por um povo que dá origem ao povo romano, que são os etruscos, tá? A cidade de Roma, o cerne, né, desse grande império, vai ser fundada, na verdade, em vários montes, 7 morros, onde você tem essas comunidades. O mais importante desses morros é o Monte Palatino, que é uma região turística muito bonita, muito importante hoje de Roma, remontando esse período monárquico. Conforme o tempo foi passando, você nota, você teve, na verdade, o surgimento de uma nova figura política, que é a República, a Res Publica. Aqui, notamos que o rei é abandonado, é basicamente um golpe de Estado, que fortalece o Senado. Então vai notar, galera, que o período republicano é um período de oligarquias no poder. Que oligarquias são essas? Principalmente os patrícios. A gente vai falar deles daqui a pouco no próximo tópico. Então entenda que o período republicano abandona o rei como figura central e coloca o patrício como grande mandante, como grande dono da política romana, certo? É um período de criação de novos órgãos administrativos, de muitas revoltas dos camponeses, de escravos e da plebe. É um período em que a legislação romana andou a todo vapor. E é aí que você nota, de 509 até 27 a.C., principalmente aqui, né, no século 3 a.C., 3, 2 a.C., a ascensão dos militares, das figuras militarizadas, que dá origem ao Império, um período de grande ênfase das elites militares. Aqui você tem a ascensão dos Césares, não é isso, gente? A ascensão desses grandes líderes militares, que o primeiro deles, né, o César, utilizando aquela coroa de louros, toda aquela figura de glorificação popular, figuras mais próximas do povo, que vão ganhar um prestígio social muito interessante, que vai até admitir a participação do Senado no seu governo aqui, né? Vai até admitir a participação dos patrícios, mas de maneira muito minimizada, de maneira muito enfraquecida. Não é à toa que você teve uma série de disputas entre essas duas forças, os Césares de um lado e os patrícios do outro, se engalfinhando o tempo todo, porque mostra essa disputa política no mundo romano, um período de fortalecimento dessas elites militares cada vez mais prestigiadas, tá ok? É um período de grande expansão territorial, um período que o Império Romano vai chegar a um gigantismo invejável. Não é à toa que a gente divide o Império em 2 mini períodos.
o Alto Império e o Baixo Império, que aí você já está caminhando para a crise do Império Romano. Vamos tentar entender um pouquinho isso aqui nos próximos tópicos, gente. É importante manter essa cronologia na sua cabeça para tentar perceber melhor como Roma surge no momento de muita glória e vai cada vez mais caminhando rumo à ruína.